O grande dilema que a gente vive agora, Messias ou Pacheco? Essa está sendo a grande pergunta que o brasileiro hoje está se fazendo sobre quem vai ocupar a nova vaga que foi aberta depois que o Barroso ficou com medo da Magnitsky e saiu correndo com o rabinho entre as pernas. Bom, vamos lá. Mas antes de falar sobre qual escolha eu acho que é a mais correta, lembra daquela frase, nessa briga eu torço pela briga? Essa frase ela nunca se adequou tão perfeitamente a uma situação quanto a essa. Literalmente, a única coisa boa que nós estamos tendo dessa disputa entre Messias do Lula e Pacheco do Alcolumbre é a briga. Porque a briga está nos dando uma luz de oportunidade, uma janela de oportunidade. Mas vamos lá. O Alcolumbre tem sido um capacho do Lula e um capacho do STF. É complicado quando você tem o presidente do Congresso, o presidente do Senado, com a prerrogativa de realmente tomar decisões que possam devolver um pouco de liberdade, de democracia, de respeito à Constituição, sendo capachos de dois ditadores. Pelo menos agora tudo indica que ele vai ser capacho só de um, Alexandre de Moraes. Lula quis enfiar a goela abaixo o Messias, o seu office boy. Realmente, é um absurdo. Colocar o office boy dele para ser um ministro do STF. Messias é um radical de esquerda, um ser humano completamente ideologizado, que já apoiou o aborto, que apoia a prisão de pessoas por suas falas e todos os outros absurdos aí que a esquerda apoia. Bom, quis enfiar a goela abaixo, só que o Alcolumbre já queria indicar um outro. O Alcolumbre tem uma outra pessoa em mente, que é o Pacheco. Primeiro ponto que eu vejo um ponto para o Pacheco nesse caso. Vamos lá. Aqui, Messias, ele tem 45 anos. Se ele entra no STF, ele fica lá por 30 anos. Enquanto o Pacheco tem 49. Se ele entra, ele fica lá por 26. Esse já é um ponto positivo, porque para mim os dois são muito ruins, mas pelo menos um ficaria menos tempo que o outro. Um é 26, o outro 30. Então, primeiro ponto. Agora nós vamos para uma outra parte que vale a pena mencionar. Alcolumbre está comprando uma briga com o Lula que pode significar uma ruptura do Congresso com o governo. E aí o governo perdendo por completo a parte do Congresso, o Senado, fica muito mais difícil para ele conseguir avançar com as suas pautas, e principalmente no ano eleitoral. Alcolumbre avalia ignorar mensagem e manter sabatina de Messias no dia 10. A raiva do Alcolumbre é que até agora o Lula não enviou o documento, indicando oficialmente que a escolha dele é o Messias, porque ele quer enrolar o máximo possível para que o Messias e o governo possa comprar votos dos senadores. Alcolumbre está revoltado e já até arrumou mais 50 pessoas para andar com ele. Aliados de Alcolumbre avaliam em 50 votos contra Messias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é inédito. Recusar no voto uma indicação para o STF feita pelo presidente é uma derrota que desmoraliza o Lula. Não houve nenhuma derrota no Lula 3.0 que poderia se equiparar com a derrota de não conseguir colocar o seu indicado no STF. Essa não é apenas uma derrota, essa seria uma total e completa ruptura entre os dois. Alcolumbre já acho que está cansado, de saco cheio, até porque o que o Senado viu? A última indicação do Lula, que foi Flávio Dino, está barrando as emendas e está perseguindo os deputados e senadores por emendas, sendo que a emenda é a vida dessa galera. Esse pessoal, boa parte deles se elegem para distribuir emenda, para fazer rolo com emenda. E sem emenda acaba a vontade, acaba como é que fala? A sedução de ser político no Brasil. O medo deles é que o Messias possa vir a fazer exatamente a mesma coisa. Enquanto o Pacheco, aí já é um parça do Alcolumbre, não vai atrapalhar o esquema das emendas. Mas o perigo? Messias, fantoche do Lula. Pacheco pode vir a se tornar um fantoche do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o Pacheco protegeu o Alexandre de Moraes durante os seus 4 anos enquanto presidente do Senado e também presidente do Congresso. É uma dúvida difícil? É. Eu torço pela briga. A única coisa boa que nós teremos neste caso, nessa escolha, a única, é que o Alcolumbre pode romper com o Lula e nessa ruptura pode dar espaço para o centro se aliar mais às pautas da direita, até mesmo para espizinhar, para provocar o Lula e quem sabe
pautar a anistia, só de raiva. Imagina, o Alcolumbre de tanta raiva vai lá e pauta a anistia, ou pauta o PL antifacção com mais celeridade e outros projetos para irritar o governo Lula. Obviamente vai ter uma negociação, bilhões vão ser colocados na mesa e as coisas podem mudar. Mas a briga, gente, essa briga é a única coisa boa que a gente tem de notícia desse governo e do Senado. A única coisa boa é que há uma possibilidade deles não caminharem juntos mais. O resto, sinceramente, a única diferença é essa aqui, ó. Um fica 30 e o outro fica 26 anos. Um abraço.